O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Banco não é bonzinho. Já alertamos várias vezes que o banco não é bonzinho, não empresta dinheiro para ajudar você. E também, se você se distrair, o banco vai empurrar algum produto financeiro ou cobrar alguma tarifa desnecessária não autorizada. É função do banco oferecer produtos financeiros. Você é que tem que resolver se isso serve para você ou não. No Jornal Valor Econômico de 18 de novembro de 2013 está uma notícia do aumento do número de reclamações contra bancos no Banco Central. O Banco Central é o banco que controla os bancos. Se você tem algum problema no seu banco, lá no HSBC, no Bradesco, no Paranabanco, você reclama no Banco Central, certo? Essas reclamações cresceram no mês de outubro de 2013, 14%. Eduardo Campos, que foi o repórter que fez esse levantamento junto ao Banco Central, percebeu e identificou 2.607 reclamações procedentes no mês passado, uma alta de 14% em relação ao mês de setembro. O que é reclamação procedente? Existem várias reclamações, o Banco Central vai investigar se aquilo procede ou se é alguma bobagem, certo? O banco que mais tem reclamação, o que lidera o ranking, foi o Banco Santander. E para montar esse ranking, o Banco Central utiliza o seguinte: o número de reclamações procedentes, ou seja, aquelas que realmente infringem normativos do Conselho Monetário Nacional ou do próprio Banco Central, dividido pelo número de clientes protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, tem lá uma matemática para se chegar num índice, porque, claro, o banco que é maior tem mais cliente, vai receber mais reclamação. Então, esse índice dá uma proporcionalidade às reclamações, certo? É natural. Um banco com mais cliente tende a ter mais reclamações, certo? Muito bem. Essas reclamações não são feitas, para essas reclamações chegarem no Banco Central, o que acontece? Você precisa reclamar no banco, né, na assessoria do banco, tá, no serviço de atendimento ao cliente. Aí você tem um protocolo. Se não atendem esse teu protocolo, você vai para a ouvidoria do banco, mas tem que guardar esse protocolo do saque. Se a ouvidoria não lhe atende, é que o Banco Central vai lhe atender. Então, veja, quando eu digo que um banco, por exemplo, no caso que eu citei do que lidera, o Banco Espanhol que lidera o ranking das reclamações, tiver 527 reclamações procedentes no mês de setembro, ele tinha 23 milhões de clientes, certo? Parece pouco, só que se você pensar o trabalho que dá para chegar no Banco Central, isso não é tão pouco assim. O segundo do ranking foi o HSBC, certo? Saiu da terceira colocação, passou para a segunda, com 88 reclamações divididas em quase 6 milhões de clientes. Depois vem o Itaú, que subiu da quarta para a terceira posição. Teve lá 375 reclamações, só que ele é um banco maior, né? Então, ele tem 26 milhões de correntistas, quase, parece que é pouca reclamação, tá? O Banco do Brasil, por exemplo, ele agora está na quarta colocação, com 490 queixas, né? Só que, atenção, o Banco do Brasil tem 35 milhões de correntistas, certo? E a Caixa Econômica, né, que parece tão boazinha, também está lá na lista dos top 5, com 500 reclamações, só que a Caixa é o banco com maior número de clientes, tem 55 milhões de clientes. Bom, dado isso, todos os bancos têm reclamações. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo banco tem reclamação e foi isso que eu quis mostrar com os exemplos anteriores. Aí a gente foi ver, está lá na reportagem e está lá no Banco Central, o que leva as pessoas a reclamar.
Tantã. Débitos não autorizados são os líderes das ocorrências de reclamação. Tá? Sabe aquela história que começam a debitar um título de qualquer coisa, um seguro, uma tarifa não sei do que lá? Então, a Caixa liderou, certo? E a segunda maior reclamação tem a ver com conta-salário. Essa conta-salário é um troço assim meio amarradão, né? Porque você vai trabalhar no banco, você vai trabalhar na empresa, por mais que você não seja cliente daquele banco, a empresa só paga por aquele banco. Aí você cria a tal da conta-salário, tá? Porque você não é obrigado a ter a conta corrente num banco, então o banco, para quem não quer, vai receber o salário por lá, é obrigado a receber o salário por lá, mas não quer lidar com aquele banco, não gosta daquele banco, tem a tal da conta-salário. Então, a segunda maior reclamação, o segundo maior número de reclamações, é em relação a essa conta-salário. Aí vem a terceira maior reclamação, tarifas por serviços não contratados. Sabe aquela história de seguro do cartão de débito, informação pelo celular, informação pela internet e cobram por isso. Quer mandar essa informação? Mande, meu amigo, mas eu não autorizei. Você não pode me cobrar uma coisa que eu não autorizei, certo? E, por fim, vem a questão dos esclarecimentos incompletos ou incorretos. Ou seja, aquelas pessoas que trabalham no banco não informaram corretamente, desde as condições do empréstimo até o funcionamento de uma aplicação financeira. Nessa área de informações incompletas, o BMG é o que registra maior número de reclamações, certo? Agora veja, por que esse tipo de reclamação acontece? Porque as pessoas não se atentam aos produtos empurrados pelo banco. Não pense que é só banco grande que tem problema. Banco pequeno também tem reclamação. Bom Sucesso voltou à liderança, o Société Générale ficou em segundo lugar, o BMG com muita reclamação, o PNB Paribas com muita reclamação, Pan-Americano, Daicoval. Tem banco aí que você nunca nem ouviu falar, mas sabe o que as pessoas fazem nesses bancos? Muito financiamento. Aquele crédito consignado e o financiamento de automóvel. E daí, claro que dá problema, porque eles dizem que a prestação vai ser 500, quando você vê o carnê vem com 560. Você vai no banco reclamar, mas tem a taxa de abertura de crédito, mas não pode cobrar a taxa de abertura de crédito, mas eles dão um jeito e cobram. Mas tem o custo do bloqueto, mas tem análise de crédito, não sei o quê. Isso é uma informação errada, porque quando você sentou lá para fazer, te deram uma outra informação. Aqui vem uma dica, tá? Foi fazer empréstimo, financiamento, o que for, pegue o valor total da parcela, tá? Procure entender o que está embutido ali naquele valor total da parcela e daí calcule a taxa de juros, certo? Um outro problema também são os consórcios, que as reclamações sobre os consórcios é a falta de explicações sobre o detalhamento das condições do consórcio. Tá? Ou seja, o consórcio, como é que funciona? Você vai pagando as prestações, né, as parcelas do consórcio, vai formando um fundo, todo mês ou todo bimestre se sorteia lá 1 ou 2 ou 3 sorteados, né, que vão ser contemplados com a carta de crédito. Onde mora o problema? As reclamações dos descumprimentos de obrigações contratuais e os problemas na hora de liberar o crédito, certo? Então, o que acontece? O número de reclamações, ele parece pequenininho, tá? Mas se você pensar que isso é a ponta da linha, onde as pessoas já reclamaram no banco, muitas desistiram. Reclamaram no saque, muitas desistiram. Reclamaram no ouvidoria, muitas desistiram. Reclamaram no Banco Central, daí chegou nessa nossa estatística. No Brasil, as pessoas não costumam reclamar muito. O povo é muito acomodado, é assim mesmo, está atrasado, mas é só R$1, não vou reclamar dessa cobrança indevida. Normalmente, a gente só procura os órgãos reguladores como o Banco Central quando não é a primeira vez que o problema ocorre ou então quando o prejuízo é muito grande, certo?
Lembra do exemplo do aumento do limite de crédito? A nossa estudante, que a coitada da avó teve que acabar pagando o limite do crédito, o banco estava gentilmente concedendo um aumento no limite do crédito, certo? Sem ter a mínima segurança sobre o que estava oferecendo. Vocês vão dizer assim, mas por que não proíbem fazer isso? Porque as pessoas, a gente espera que as pessoas tenham um discernimento sobre o que estão contratando, certo? Então, tem uma série de legislações, de fiscalizações do Banco Central em cima dos bancos comerciais, mas não tem uma fiscalização sobre o marketing dos bancos comerciais ou dos consórcios ou das financeiras, certo? Do outro lado, a gente tem um povo que não está acostumado a reclamar e quando vai reclamar, dá um trabalho danado reclamar, né? Vocês já passaram a tarde no PROCON, já perderam lugar na fila do PROCON, vocês já foram lá no Banco Central, ninguém te atendeu, vocês já ficaram horas e horas e horas pendurados no saque ou na ouvidoria, fora aquela chatice. Mas é o seu número de protocolo. Pô, você tem obrigação de salvar todos os números de protocolo de todas as reclamações. Então, é chato reclamar. Só que ou você não contrata nada, ou você passa a reclamar para ver se a nossa sociedade melhora. Em síntese, cuidado com todas as ofertas de produtos bancários, de financeiras e de consórcios. Não saia por aí nesse fim de ano contratando um monte de problema para os próximos anos. Cuide muito da sua tranquilidade financeira.